Nós vamos trazer agora ao nosso ouvinte os dados da terceira fase do inquérito sorológico sobre a Covid-19 em São Paulo. Quem está conosco ao vivo é o Dr. Celso Granato, infectologista do Grupo Fleury, pesquisador líder dessa fase do inquérito sorológico. Dr. Granato, bom dia, tudo bom? Bom dia, Thaís, tudo bem? Obrigada por falar com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, em áudio e vídeo também, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Qual é o dado que mais chamou a atenção do senhor nessa terceira fase da pesquisa em termos de infecção de Covid em São Paulo, doutor Granato? Olha, nós vimos que 17,9% da população adulta de São Paulo já entrou em contato com o coronavírus, né? Isso é um número expressivo, né? Se você imaginar que isso deve ser uma parte das pessoas que entraram em contato. Deve ter um outro contingente que a gente não consegue medir porque eles fazem só outro tipo de anticorpo, né? Com os glóbulos brancos. Então, isso é uma parte só da história. Dados que nos chamaram a atenção. Em primeiro lugar, houve uma relativa estabilidade em relação ao último inquérito que nós fizemos. Então, há 35 dias atrás, nós fizemos um levantamento também semelhante a esse, e houve uma certa estabilidade, quer dizer, não parece que ele está aumentando esse valor, ele está só variando dentro de uma margem de erro. Agora, o que nos chamou mais atenção ainda foi porque nessa vez nós aplicamos 2 testes. Até agora nós estávamos aplicando um teste só, e houve uma recomendação do CDC americano que a gente sempre fizesse esse tipo de trabalho, pesquisa de anticorpos contra o Covid, com 2 testes diferentes. E nessa hora aumentou 56% esse valor. Então, não é que houve um aumento real, mas nós passamos a enxergar melhor alguma coisa que já estava acontecendo, né? Então, um aumento de 56% também é uma coisa bastante expressiva, né? Doutor Granato, muito bom dia. Eu gostaria que o senhor nos explicasse mais detalhadamente, né, para nós que somos leigos, né, nós e os nossos ouvintes, sobre o que é que isso significa. Isso pode significar também esse contato, como é que eu diria, a ampliação da autoimunização, da chamada autoimunização da população. Isso, ao contrário, representa uma demonstração ou uma prova de que um grande contingente da população está de fato exposto à contaminação, isso é ruim. Enfim, eu gostaria que o senhor nos falasse mais detalhadamente sobre os reflexos e as consequências dessa constatação. Olha, é exatamente isso que você lembrou, né? Você sabe que o vírus, ele precisa de vítimas novas o tempo inteiro. Ele precisa de pessoas que nunca tiveram contato para poder se manter na sociedade, né? E acredita-se que existe um valor que nós chamamos de imunidade de rebanho, quando o vírus passa a ter dificuldade de encontrar novas vítimas. Ele já não tem mais pessoas que não tiveram a doença. Esse valor deve ser ao redor de 60%. Então, quando a gente atingir 60% da população com esse valor positivo, significa que o vírus já não tem mais para onde ir. Então, a epidemia se extingue, né? Nós estamos com um valor de sorologia ao redor de 20%, como a gente viu. Uma parte considerável da população entrou em contato com o vírus, mas não faz anticorpos dessa natureza que nós estamos medindo. Faz glóbulos brancos que atacam o vírus. Nesse sentido, nós acreditamos que cerca de 40%, talvez até 50% da população já entrou em contato com o vírus. Então, nós estaríamos próximos desse nível de imunidade de rebanho. Essa é uma possível explicação para a gente já está tendo uma certa estabilidade nesses números que nós estamos documentando. Doutor Granato, pois quando não. o senhor fala a pessoa entrou em contato, ela foi infectada, é isso? Exatamente. É muita gente então, né? Nós calculamos que na população adulta de São Paulo, mais ou menos 1,5 milhão de pessoas já tiveram infecção. O que acontece, por isso que a gente usa esse termo, que às vezes a pessoa não teve doença. Ela teve a infecção, foi uma forma assintomática da doença, ou com pouquíssimos sintomas, mas ela teve contato com o vírus e a imunidade dela reagiu.
né? Então, a pessoa, de qualquer forma, em princípio, não pega de novo essa infecção. Isso é uma coisa importante, pelo menos durante algum tempo, né? Como que se chega a esse número aí? É teste? Exatamente. Nós fazemos, junto com o IBOP, nós fazemos um sorteio, né? Nós sorteamos, então, 1.470 pessoas. Então, é um processo totalmente aleatório, baseado em sorteio. E aí nós vamos com uma pesquisadora do IBOP e mais uma enfermeira do Fleury. Aí a gente conversa com a pessoa, se ela estiver de acordo, a aceitação é muito alta, né? A pessoa colhe o sangue, nós levamos para o laboratório e fazemos 2 testes para saber se a pessoa tem anticorpos. Então, e naturalmente, depois a pessoa recebe o resultado, né? Muito bom. E me diz uma coisa, doutor Clóvis, esse é o 5º sinal aí da Rádio Bandeirantes, que é para marcar o horário aí, 8h30 da manhã. Eu queria perguntar para o senhor também, além da questão do teste, sobre faixas etárias, regiões, né, onde há uma presença maior. Na pesquisa dá para a gente identificar isso? Sim, essa é uma coisa muito importante que você lembrou, porque nós, em primeiro lugar, conseguimos fazer uma diferenciação entre pessoas do gênero masculino e feminino. Deu praticamente a mesma coisa. Dividimos por faixa etária e nós vimos que a faixa etária de 40 a 50 anos é a mais acometida. Se você pegar, por exemplo, as pessoas mais próximas de 20 anos, 30 anos, deu um valor um pouquinho mais baixo, ao redor de 18%, 19%. Se você pegar as pessoas com mais do que 60 anos, deu menos, deu 15%. Mas nessa faixa de 40 a 50 anos, o valor foi um pouquinho mais alto, 23%. Não é uma diferença enorme, mas existe. Agora, a principal diferença é com relação a nível de renda familiar. Aquelas pessoas que têm uma renda familiar menor do que R$ 3.500, aproximadamente, e principalmente aquelas pessoas que têm um nível educacional mais baixo, que não completaram o ensino fundamental, essas têm 23% de chance de ter a infecção. Se você pegar ao contrário, as pessoas que têm uma renda familiar acima de R$ 5.500 e têm nível universitário, isso cai para 12%. Então, isso é um dado que a gente já tinha tido na segunda fase do estudo, mas ele se confirmou agora, mostrando que as pessoas que têm um baixo nível educacional e que têm uma renda familiar mais baixa, eles estão mais expostos. Provavelmente são pessoas que têm dificuldade de permanecer em casa para poder se isolar, eles são obrigados a sair, se expor mais, tem que andar de transporte coletivo, que é uma fonte de contaminação muito importante. Isso faz com que haja esse desequilíbrio na sociedade. Pessoas que têm muito mais chance de ter infecção em relação a outras. A gente está conversando com o Dr. Celso Granato, do Grupo Fleury, pesquisador líder da terceira fase do inquérito sorológico sobre a Covid-19 em São Paulo e infectologista. E aí, como infectologista, Dr. Granato, queria saber qual que é o grau que o senhor tem de esperança em relação a essa vacina russa que foi anunciada hoje de manhã pelo presidente Vladimir Putin. Olha, dá para confiar, doutor Granato? Então, eu tenho uma esperança muito grande nas vacinas em geral. Me preocupa um pouco essa vacina russa, porque, contrariamente à vacina chinesa, que o Butantan está trabalhando, e a vacina inglesa, que a Escola Paulista de Medicina está trabalhando, essa vacina russa não tem dado na literatura. É comum entre os cientistas, à medida que o trabalho vai andando, a gente vai publicando os resultados parciais. Como é que foi o estudo em animais, como é que foi o estudo em seres humanos na primeira fase, depois na segunda fase, e nada disso está publicado com relação a essa vacina russa. A gente gostaria muito que fosse uma vacina realmente eficaz e segura, mas a gente não consegue saber isso dessa vacina porque não há dados cientificamente publicados. Então a gente é obrigado a ficar com um pouco de preocupação, né? Quer dizer, por que não está sendo publicado? Qual que é o problema? Né? Por que as outras vacinas estão sendo publicadas, são coisas anunciadas na sociedade, então a gente fica muito mais tranquilo em relação à vacina russa. Não tem nenhuma preocupação com o fato de ser russa ou a origem dela, mas há necessidade de a gente ter esses dados públicos, né?
Muito bem, doutor Celso Granato, que conversou conosco aqui na Rádio Bandeirantes mais uma vez, trazendo informações aí sobre a terceira fase do inquérito sorológico e, claro, falando sobre a notícia do dia, essa vacina russa. Obrigado pela entrevista, até uma próxima, doutor Celso. Muito obrigado a todos, um bom dia. Bom dia.